Cafezinho de Prosa. Oferecimento CVC, sempre com você. E Instituto de Protesto de Rondônia. Você que pediu? Obrigado. Sabia que você ia gostar. Você gosta de música, né? Gosto. E de rock também, né? Também. Uhum. Xará, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Tá preparado? Você sabe que esse programa aqui é tido como o lançador de candidaturas, né? De vez em quando aparece alguém. Quente. É assim, já esteve aqui o Ribamar Araújo, lançou a candidatura dele aqui, o Pimentel, candidatura lançada aqui, o Mauro veio aqui, confirmou que está saindo também. Agora vem você, que eu sei que já é candidato, pré-candidato também, não estamos falando nada de candidato, só todo mundo pré-candidato. E daqui a pouco, falta mais alguém aí? Eu acho que ainda falta, né? Deve faltar. Deve faltar. Não sei. Espero que falte para ainda qualificar mais ainda o debate. Verdade, fica muito Isso é bom, muito né? importante. Muito bom. O processo democrático é oportuno que todos participem. Antes da gente falar a respeito desse seu momento como deputado, eu gostaria que você avançasse um pouco nessa questão. Acho que não tem nada de pronto dentro dessa cidade que não precisa ter o toque de alguém que queira fazer alguma coisa por ela, né? A gente tem desde obras que estão paralisadas até a necessidade mesmo de mobilidade urbana, que é um tema que você está sempre voltado para ele, sempre focado. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, da nossa cidade mesmo. Bem, boa noite, Léo, a todos da SIC TV, o Everton Leone, gremista, tomamos um revés ontem, é importante comentar. Você sabe da alegria dele agora, né? É triste, né? Não. Perde uma, mas ganha outra. Ganha outra. É o novo avô dessa cidade. Novo vovô. Tem que ter pois a Luana, uma boa notícia. Para vocês que ainda não sabem, a Luana está ligeiramente grávida. Então o Everton está ligeiramente vovô. Cumprimentar o Everton, toda a sua família agora que está crescendo, né? Que tem muita saúde acima de tudo. E Léo, essas questões estruturantes da cidade de Porto Velho, elas devem ser sempre comentadas. Nós sabemos que os problemas são grandes, nevrálgicos, históricos, muitas vezes comenta-se até que culturais, mas soluções existem e nós também sabemos disso. Inclusive, fui o autor, o requerente na Assembleia Legislativa de criar a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana. Isso o que nós queremos? Nós queremos unir, colocar ali, fazer um ajuntamento de técnicos, professores, diretores, dirigentes de órgãos, do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do CREA, do SENGE, do Sindicato dos Engenheiros, para que todos participem a fim de elaborar projetos técnicos conforme as necessidades dos municípios. Isto é, entregar forças e energias para subsidiar os municípios que muitas vezes são falhos, omissos ou carentes mesmo de equipe técnica para planejar a cidade, inclusive conquistar convênios, recursos federais para tratar a mobilidade urbana em conformidade com a Lei Nacional de Mobilidade Urbana. Interessante, você está falando isso não é só para Porto Velho, está falando para o estado todo, né? Para todo o estado, isso, exatamente. Apesar de que, lógico, nós sabemos que Porto Velho é uma das capitais do país que mais mata no trânsito. Isso tem reflexos através das políticas transversais. Por exemplo, o Hospital João Paulo II, que é a herança da nossa usina de Samuel, ele está combalido porque ele também recebe, além de receber média e alta complexidade, fraturas e traumas a todo instante. Isso poderia ser minimizado se tivéssemos uma política séria de mobilidade urbana, através das calçadas padronizadas, da harmonização dos semáforos, de elevadores para os deficientes físicos no transporte público, dos alimentadores dos ônibus. Então, tudo isso faz parte da conjuntura de mobilidade. Mobilidade urbana nada mais é do que o direito de ir e vir, o bem-estar do nosso trânsito e da trafegabilidade. Agora, me diz uma coisa, quando você fala em frente parlamentar de mobilidade urbana, você acaba também seguindo por outros caminhos, porque isso é uma mãe que estamos falando aqui muito de Dia das Mães, mas é uma mãe que vai gerar uma série de filhotes, né? Porque nós vamos ter aqui a questão do lixo urbano que impacta na mobilidade. Nós temos a questão da água e dos igarapés, tal, não sei o quê. Só aqui em Rondônia, nossos mananciais, né? Só aqui em Porto Velho são 111 quilômetros exatamente, de mananciais, de igarapés. De canais. A gente tem em todas as cidades aqui um rio que passa pelo meio dela. Quer dizer, tudo isso também, isso acaba ampliando um pouco mais essa discussão. E que é muito bom, é salutar que pessoas de bem participem desse debate a fim de
colaborar, ajudar, inclusive de forma voluntária, porque essas pessoas, esses técnicos, nós já tivemos a primeira reunião, nós deixamos isso muito bem registrado e eles apoiaram e hipotecaram total e restrito apoio. Querem apoiar a fim de melhorar a qualidade de trânsito, seja em Porto Velho como nos outros municípios. Vou te arranjar uma dor de cabeça. Ontem eu tive aqui alunos do IFRO, Instituto Federal de Educação, e esses meninos estão criando um app, um aplicativo, que tem tudo a ver com isso que você está falando, mas voltado para a questão do lixo urbano. Eu achei a coisa tão interessante, que eu vou pegar esse menino pela gola, vou te levar até ótimo, lá, muito bem-vindo. Vou essa levar lá para você. Parcela de contribuição, a gente fica muito feliz. Isso, vou levar para você, porque eu gostaria muito de ver isso implantado em Porto Velho. A juventude está cada vez mais empenhada em colaborar com a nossa terra, isso é muito bom. Falar em juventude, você está com quantos anos, Léo? Isso não se pergunta não, mas... Estou com 32 anos. Está no ponto de ficar brigando por essas coisas. Com cara de 32 mesmo, viu? Não, está com cara de 28. Está bem novo. Bom, Léo, mobilidade urbana, a gente fala a respeito da trafegabilidade dentro da cidade, mas principalmente de ousar com relação a sistema de mobilidade, né? O sistema de transporte. Nós temos que trabalhar os modais de transporte, otimizar, de repente, um espaço de calçadão cultural e comercial, onde possa fomentar o comércio. Tem que falar de temas impopulares, mas extremamente necessários e urgentes, como a Zona Azul, para possibilitar que todos acessem o nosso comércio. Isso aquece, logicamente, as vendas das lojas, gera emprego e mantém os empregos. Então, isso é muito complexo e necessário e urgente ser feito. É o que eu sempre comento, nós perdemos 90 milhões por falta de elaboração de projetos técnicos para apresentar para o Ministério das Cidades. Infelizmente, a administração municipal perdeu, não sei se por conta de não querer prestar contas a contento, porque era extremamente fundamental. Inclusive, na condição de vereador que era, nós fizemos audiência pública, convocamos a secretaria que não soube explicar aonde estava esse montante, porque perdeu, porque esse recurso já estava na Caixa Econômica Federal. Perdemos mais alguns milhões do Ministério da Defesa, se não me engano, que era para tratar dos canais e também das rampas na nossa beirada do rio, dos nossos distritos. Então são coisas que nós temos que estar, logicamente, extremamente antenados, ligados, porque é uma oportunidade única que não pode ser perdida. Pelo amor de Deus. Bom, você foi vereador e a gente tem dois pilares lá dentro, que é a lei orgânica do município e o plano diretor da cidade. O código de posturas também. Isso, é verdade, o código de postura. O que se faz? Eu terminei falando 2, são 3 mesmo. O que se faz? Por que não se olha para isso? Por que não se segue aquilo? Por que, por exemplo, o código de postura, que está aí desde o tempo que Claudinho Vidal era vereador, o que está se fazendo que até agora não teve uma aproximação, uma referência? Está lá, você quer ver um negócio? Você foi vereador, deve se lembrar disso. O Boto das Águas do Madeira é um patrimônio cultural. Mas e aí, os outros patrimônios culturais? Esse está lá, foi colocado na marra, eu sei até por quem foi, como é que foi, mas enfim, e o resto? Por que não se aproxima isso? Você vê que são leis extremamente defasadas, antiquadas, ultrapassadas, né? O Código de Posturas é de 74, por exemplo. A cidade mudou, o tempo mudou, o mundo mudou. E nós, logicamente, se nós não cobramos, se nós não impomos algumas restrições e benfeitorias a serem feitas, nós também não fiscalizamos. Então, falta essa visão global, holística do tratamento a Porto Velho. Então, as coisas ficam por isso mesmo, né? Todos os terrenos, muitos dos terrenos baldios cheios de mato, descuidados. Nós não temos padronização das calçadas e nem cobrança dessas calçadas. Nós poderíamos aqui instalar o IPTU verde como forma de desonerar ou beneficiar o bom pagador e, mais do que isso, alguém que toma conta, por exemplo, da sua água que vem das águas da chuva, cuida da sua calçada, do seu lixo e por aí vai. Então nós temos que incentivar o morador de Porto Velho a tomar conta do que é seu, do que é nosso. Conversei um dia desse aqui com o Biratã, que foi secretário de obras no governo Roberto Sobrinho. Saiu logo depois e eu não sei quem é que ficou lá no lugar dele,
Mas ele é um engenheiro florestal. A gente estava falando a respeito da necessidade de se arborizar mais essa cidade. Eu sinto essa necessidade. Sinto. A gente consegue andar em alguns locais que ainda reserva parte da nossa floresta nativa e a gente já sente a diferença da temperatura. É um local mais ameno. Porto Velho está encravada ainda na nossa floresta amazônica, no norte do país, e nós não temos nenhum plano de arborização sério, permanente. Minimamente planejado. Retiraram árvores ficus, que são árvores impróprias para a área urbana, é verdade, porque as raízes são extensas e retêm muito líquido e quebram também, logicamente, a malha asfáltica. Mas não colocaram árvores próprias para a área urbana, por exemplo, nossos ipês e tantas outras. E nós ficamos aqui ao relento, na verdade, no mormaço e na alta temperatura do asfalto. Quando tem asfalto, porque também são vários os locais, ruas e avenidas que ainda estão na poeira no verão e na água no inverno. O interessante é que tem espaço, né, Léo? Eu estou falando aqui, nós temos espaço aqui, Ariquemes também tem espaço, Guajará-Mirim tem muito espaço. Nós temos um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões. Inovar e empreender são necessidades que a administração pública requer. Eficiência e resultados da iniciativa privada cada vez mais são inseridos. Meritocracia em governança. São necessidades básicas que tapiam nas costas, sorriso. Isso está ultrapassado. Essa é a velha retórica da política que hoje o cidadão bem instruído e informado não aceita mais. Gostando de ver. Tô vendo você aqui e me lembrando do teu pai conversando alguma coisa dessa linha aí. Isso você aprendeu dentro de casa, né? Eu aprendi os valores, a lealdade, a ética, a moral, a palavra empenhada, que é uma flecha lançada. Isso eu aprendi dentro de casa com muito orgulho. Tanto com o pai quanto com a mãe. Com ambos. E se não aprendesse, a chinelada comia. Léo, você tem uma coisa muito bonita que você fez aqui algum tempo atrás, foi a regulamentação da profissão de bombeiro civil. O bombeiro civil nos Estados Unidos é uma coisa familiar, né? Uma instituição de família. E você trouxe isso aqui para Porto Velho. Muito legal. Que é o caminho. Hoje tem um bombeiro voluntário, Santa Catarina, eles trabalham isso com muito rigor e disciplina. Que é o bombeiro civil que vai dar subsídio, vai salvaguardar as pessoas que circulam em locais com grande fluxo de pessoas, sejam em grandes eventos, shows e afins, nos shopping centers também. Então é importante, inclusive temos uma audiência pública já marcada para fazer algumas alterações na legislação estadual, para incorporá-los realmente no mercado de trabalho e prover a iniciativa privada dos bombeiros civis. Aliás, você é um dos campeões de audiências públicas lá na Assembleia Legislativa, né? Verdade. Você e o Jesuíno, os dois disputam pau a pau ali. A demanda é muito grande. Eu costumo comentar que você pode ter aptidão, tino, interesse em trabalhar um setor e um segmento, mas você tem que também vislumbrar, trabalhar em todos os setores e em todas as demandas. Você tem que trabalhar em diversas áreas. Nós temos várias frentes de trabalho que estão surtindo resultado e efeito. Então a gente não pode se abster. Conselho de Juventude. Para um garoto como você, é muito fácil falar a respeito de juventude. Agora, quando a gente fala de juventude, hoje no Brasil, a gente fala muito a respeito dos guetos da periferia, do hip hop, enfim, daquilo que está sendo colocado meio escanteado. Isso. Mas não dá para você fazer somente olhar apenas para esse canto quando você tem uma maioria da juventude que está nas escolas, que está... Quer dizer, você não pode simplesmente separar, isso aqui é do pobre, isso aqui é do rico. Tem que ser todo mundo, né? Exatamente. Como é que está a sua visão com relação a isso? Que trabalha-se muito as minorias, porém com pouca efetividade. É verdade. Agora, na condição de vereador que fui, a maioria dos projetos relativos aos jovens, inclusive a apresentação da criação do Conselho Municipal da Juventude, que era a única capital do Brasil que não tinha Conselho Municipal de Juventude, fomos nós que trabalhamos. A lei do passe livre no contraturno, também para os alunos que estudam de manhã e também se qualificam, se capacitam durante a tarde. Da mesma feita, a adequação do Estatuto Nacional da Juventude. Agora estamos trabalhando a lei intermunicipal do passe, isto é, a reservar e garantir o assento para o hipossuficiente, para o jovem de 15 a 29 anos, do pobre, reservar os lugares nos ônibus. Então, são questões extremamente importantes. Nós estamos vendo que a principal necessidade é o trabalho preventivo. E como se faz trabalho
trabalho preventivo de juventude? Capacitá-los, oportunizar que sejam inseridos no mercado de trabalho. E ouvir, né? Eu fui o proponente, inclusive, exatamente, fui o proponente do estágio, previsão de estágio na administração municipal, na condição de vereador que fui. E agora, nós tínhamos a Casa da Juventude na Zona Leste e existia uma promessa de casas semelhantes, associações semelhantes nos 4 cantos da cidade. Muito pelo contrário, foi tirar a que existia na Zona Leste. E ali tinha curso de hip hop, de DJ, de línguas, de computação, de artes gráficas e tantos outros. E era um espaço de convivência que nos falta muito em Porto Velho. Eu lembro que, de forma pejorativa, acusaram o nosso prefeito saudoso Chiquilito S de ser o Chico Praça. Isso. E hoje você vê que cada vez mais o mundo toma conta dos espaços públicos. Eu tenho que falar aqui de um querido baiano. A Praça Castro Alves é do povo como o céu é do condor. Castro Alves. Ah, doido, cara. Exatamente. São centros de convivência. É ali que você tira o jovem da ociosidade, da marginalidade. Existem esportes. Nós estamos agora com várias emendas parlamentares. Acho que 50% das emendas destinadas ao esporte, especialmente também Porto Velho, mas as federações, basquete, vôlei, futebol de salão, porque é um momento de integração, é ali que você tem a disciplina, que você resgata valores morais, e a gente tem sempre dado essa ênfase ao mandato, um mandato participativo. Me diz uma coisa, Léo, a gente pode, dentro dessa área de meio ambiente, que é uma área que me empolga, até por ser essa a minha praia. Pronto, eu gosto de ser ambientalista, não é somente gostar, eu sou vocacionado para isso. Por que a gente não vai buscar, porque dinheiro existe, inclusive fora do Brasil, para a gente fazer ações com escolas, por exemplo, a Major Guapindaí, que está ali perto da minha casa e que a gente tem ali uma área verde. Por que não pegar a Escola Major Guapindaí e trabalhar os alunos, professores, enfim, todo o colégio, mais a população ali que é do bairro São João Bosco, Santo Antônio, lá onde está a Maison, Jardim América, Liberdade. Enfim, pois é, por que não trabalhar esse pessoal dando dinheiro para que aquela parte verde se transforme realmente numa parte verde, que aquilo devolva em qualidade de vida, em limpeza de canal, o que a cidade tenta nos oferecer. Por que não fazer, né? Falta de planejamento mesmo. Falta de planejamento, de visão, de planejamento estratégico, cronograma de trabalho, disposição das prioridades. A gente não adianta trabalhar a máquina pública com enxugamento de gelo. Nós temos que fazer algo que fique. Nós temos que pensar Porto Velho hoje, amanhã, daqui 4 anos e daqui 20 anos. Só assim Porto Velho entrará num caminho de progresso e desenvolvimento. Uma vez eu conversando aqui com Jair, secretário de obras do Roberto Jair Ramírez. Jair Ramírez. O Jair Ramírez virou para mim e disse assim: Léo, isso uns 10, 12 anos atrás, ele virou para mim e disse assim: Porto Velho só vai para frente se por aqui passarem. Ele era secretário do Carlinhos Camussa na época. Se por aqui passarem prefeitos que tenham a visão de fazer a mesma coisa, de trabalhar com um planejamento para essa cidade. E a gente vai precisar aí de 10 prefeitos, ou de 20 anos. Não tem Salvador da Pátria, não existe o Messias que da noite para o dia vai resolver todos os problemas. Não resolve. Agora, eu fiquei 2 anos praticamente na condição de vereador cobrando o cronograma de trabalhos, por exemplo, da CEMOB. O que iria fazer em quais ruas, em quais bairros e com quanto tempo. E não foi feito. E até hoje a gente também continua a enxergar infelizmente, essa deficiência. A gente tem que trabalhar com eficiência, às vezes eficácia, mas prioridade na eficiência. A eficácia, você entrega um produto a qualquer tempo e a qualquer valor. Eficiência no num tempo menor de espaço, de tempo e de valor. Isso daí é o que a gente sempre fala. Eu queria que você elencasse para mim quais são os maiores problemas que um prefeito deve enfrentar numa cidade como Porto Velho. Eu sei que tem muita coisa que você vai falar aqui que é exatamente igual àquilo que eu vi lá nas outras cidades. Eu estou rodando muitas cidades agora no final de semana. Eu estou tendo a oportunidade de, olha, isso aqui que tem em Ariquemes, que tem em Cacoal, tem lá em Porto Velho também. Por exemplo, um bairro que está todo bem estruturado, que é o bairro Fortaleza. Eu acho que é Fortaleza, lá em Cacoal. Eu sei que tem um outro nome. Mas é o seguinte, esse bairro está todo pronto, estruturado. Mas aí você não tem uma série de
existem uma série de carências que não foram às vezes arrumadas. Ele está estruturado, mas a iluminação que depende de Eletrobras não chega. Isso. Então, isso ali que eu vi lá, difícil. Você tem também ali no setor, em alguns setores de Ariquemes, nós temos aqui em alguns pontos aqui de Porto Velho, e nós estamos assim, a cidade está crescendo lá para o lado da Zona Leste, que é o pior local para crescer, mas a gente está crescendo para lá, colocando casas e mais casas. Do outro lado do rio, sem um plano de ocupação, né? Aquilo que você acha que tem que ser atacado pelo próximo prefeito ou pelo prefeito Mauro, se vier a ser reeleito, para a nossa cidade. Aquilo que está assim, que dói. Não vou nem falar do bendito dos viadutos, não, porque isso ali eu vou deixar. Aquilo ali eu não quero mais tocar naquele assunto, senão eu vou ficar irritado de novo e eu não quero mais pensar a respeito daquele assunto. A Mola, a propulsora do desenvolvimento, do progresso, não tem outra saída se não for a educação. A cada R$1 que é investido em educação, deixam de investir R$5 em outros segmentos e braços da administração. Então, esse é o caminho. Bom, legal você falar isso aí, porque eu queria lembrar também o seguinte, que a cada R$1 que você investe em saúde, com água tratada, esgotamento sanitário, você economiza 4 lá no hospital. Pense a respeito disso. Eu sei que você sabe disso. Inclusive nós temos hoje a terceira pior cidade em saneamento básico do Brasil. Nós fomos escolhidos, infelizmente, a 4ª pior cidade para se viver entre as de médio e alto porte, grandes cidades. Nós ficamos atrás de Duque de Caxias e Belfor Roxo, que são 2 grandes bolsões de violência na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e atrás de Ananindeua, no Pará, que é considerada a periferia das mais pobres de Belém do Pará. E logo em seguida vem Porto Velho. Então, é aquela história de deixar de ter a síndrome do cachorro vira-lata, não se contentar com pouco e lutar pelo que é nosso. Nenhuma administração detém esse dinheiro. Eles não são os proprietários. Isso é dinheiro que nós investimos, que pagamos os impostos. E nós temos que ter uma contrapartida razoável em nossa cidade. O paradoxo dessa história que o Léo fala aqui é o seguinte: nós temos aqui uma tribo indígena, os Cinta Largas, estão sentados em cima de uma mina de diamante e que passam fome. E nós temos aqui o dinheiro que está na Caixa Econômica Federal para fazer o esgotamento sanitário e o tratamento de águas universal aqui para a cidade de Porto Velho, e que está lá na Caixa, guardado. É um paradoxo, né? É muito complicado. Isso quase sequer conseguiram concluir a licitação. Nós íamos perder mais 500 ou 700 milhões de reais no que tange ao saneamento básico aqui pela CAERD. Na reta final ainda conseguiu-se fazer e vão agora contemplar boa parte, quase toda a zona sul do município de Porto Velho, uma parte central e uma pontinha de bairros da zona leste, dá cerca de 40 bairros. Se você ouvir alguém dizer que Porto Velho tem 0,5%, 0,20, não sei o que de esgotamento sanitário, não tem nada, é zero. Porque você tirar esgoto daqui para colocar aqui, você não tirou absolutamente nada. Sem tratar, sem fazer nada, você não fez nada. Então, não vinha com essas histórias. Não, mas tem uma estação de tratamento. Tá bom, tem uma estação de tratamento aqui em Porto Velho. Uma estação. É aquela dali que fica no hospital de base, na frente do hospital de base, em frente à FUNASA. É uma estação de tratamento de água do esgoto do hospital. Pelo amor de Deus, pelo menos aquilo ali. E o resto é zero, gente. Não existe. Vem aí a revista Top of Mind de 2016, em destaques as marcas mais lembradas pelo público de Rondônia. Para a classe empresarial, a pesquisa serve como termômetro de mercado. E para você, a alegria de ver uma revista como a Top of Mind. Apoio o Jornal Alto Madeira, que faz 100 anos, e informações com a minha querida Ana Lúcia, no telefone 9971-5351, tá aí na sua tela, e 9335-5751. Podemos falar mais. Ainda tem tempo aqui. Nós estamos a 20 horas, 22 minutos. Eu não quero saber o que é que você pretende resolver sendo prefeito na cidade, não. Com aquilo que você vai me contar. Mas eu queria que você me falasse um pouco mais ainda sobre a sua atividade parlamentar. Bem, Léo, eu já sempre tive essa vertente, essa corrente de trabalho que é o mandato participativo, ouvindo a população, interagindo com a mesma. E nós temos tido um mandato muito proativo, muito dinâmico, atendendo às expectativas da população, dos eleitores. Eu fico muito feliz pelo reconhecimento que tenho tido. Semana passada agora, aliás, esta semana, votamos um projeto de minha autoria que converte as milhas voadas
doadas pelos servidores em atividade, a trabalho, os servidores da Assembleia Legislativa e os parlamentares, que essas milhas sejam convertidas para os nossos alunos da rede estadual de ensino que possam representar Rondônia no Brasil, atletas olímpicos, paralímpicos e manifestações culturais, desde que sejam federadas, justamente para provê-los minimamente através dessas passagens aéreas, porque nós sabemos como é a peregrinação. Eu já fui atleta, desportista, já nadei muito Brasil afora representando Rondônia, assim como futebol de salão, e sempre foi muito difícil de ter que passar o Pires para representar o nosso estado. E você tinha e alcançar um sonho. Né? Você tinha o patrocínio. Eu tinha o patrocínio, né? Exatamente, mas é a mais pura verdade. Agora, quantos outros que não tinham e não têm, e são atletas em potencial de alta performance, que devem ser explorados, que devem sair desse ciclo vicioso da mesmice, do marasmo, e é isso que a gente tem tentado fazer. Assim como várias outras questões bem polêmicas que nós participamos, mas nós nunca nos esquivamos e afugentamos. Exemplo do aumento dos impostos no ano passado, aumento do ICMS que votei contra, e mais do que isso, o IPVA, na condição de relator na Comissão de Constituição e Justiça, conseguimos arquivar, fiz o pedido do arquivamento, outros 4 colegas nos acompanharam na CCJ e ele sequer foi a plenário. Isto é, a população deixou de pagar 50% a mais no IPVA do carro novo, usado, e 100% no carro novo. Então, no mês de dezembro foi isso. Exatamente, no final, quase na entrada do recesso parlamentar, e nós atuamos de acordo com as nossas convicções, e eu fico muito feliz em estar representando a contento a população dentro disso, dessa nova toada, dessa nova pegada de trabalho parlamentar. Eu sempre costumo falar que eu não sou um político profissional, mas faço o meu mandato com muito profissionalismo. Nós temos agora uma inovação, que é o gabinete móvel, o primeiro gabinete móvel do estado de Rondônia, me parece da região norte, que é para atender em loco, constatar a realidade e colher as informações do nosso povo em suas ruas. Então a gente tem feito isso em Porto Velho, nos distritos, e queremos seguir também para o interior do estado, e tem feito muito sucesso e tem nos dado muito resultado, porque a informação chega cristalina, porque realmente o povo precisa na sua rua e no seu bairro. Esse gabinete é somente seu ou não? Da Assembleia, né? É o gabinete à disposição nosso, do gabinete do deputado Léo Moraes. É um gabinete próprio do gabinete. Certo. Não de toda a Assembleia, mas lógico, com toda aval, chancela, recursos da Assembleia Legislativa. Perfeito. Bom, os outros podem utilizar também. Podem, inclusive já tem deputados que estão querendo fazer, na verdade não é copiar, é também conseguir colocar essa van, esse gabinete à disposição, porque tem tido muito resultado, as pessoas nos procuram, é muito boa essa interação, e a gente consegue melhorar a política pública nesses bairros. Eu acho que termina ajudando até a fazer, a melhorar alguma coisa que já aconteceu lá no passado, que era a Assembleia itinerante. Mas eu acho que no final das contas resolve mais dessa forma, porque, por exemplo, certeza. Nós vamos no bairro, vemos qual é o problema. Poxa, a praça aqui na Zona Sul, que é do estado, tem que melhorar, inclusive às vezes até com emenda parlamentar. Sabe, a inovação, ela é a realidade imediata. Nós vemos, por exemplo, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, os nossos pavilhões largados, abandonados, com reformas de milhões e milhões que simplesmente garimbaram e passaram tinta. Poxa, sabe a região das docas lá em Belém do Pará? Você viu que eles reformaram, revitalizaram, e hoje aquilo lá é um chamariz para o turismo. Eu tinha prometido que eu não ia falar a respeito desse assunto, porque a vontade que me dá é pegar tudo que eu tenho aqui da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, mandar para a Inglaterra, só cuida aqui porque vocês sabem cuidar melhor do que eu, ou manda lá para o interior de São Paulo, lá em Piracicaba, ou manda lá para o Acre. Pronto, em Rio Branco o pessoal sabe... Você vê em Boa Vista, lá é uma cidade parecida com a nossa, plana, a população bem semelhante. Eles construíram agora, eu sei porque eu sou o vice-presidente do Parlamento Amazônico e sempre debato problemas da nossa região amazônica. Eles construíram uma beira-rio suspensa com um investimento muito pequeno, que é maravilhosa. E os turistas estão embebecidos com essa novidade, e a população, lógico, que frequenta. Enquanto nós não temos pontos turísticos, culturais. Fui autor do projeto que criou o Calçadão Cultural Manelão, em frente ao nosso mercado cultural. É lei e não cumprida pela administração, que ali é para você justamente o quê? Encontrar literatura, os poetas, a própria boemia, os músicos, e também não aconteceu. A gente fica muito preocupado com isso. Bem, você anotou para mim aí pelo menos 5
Ah, sim, não precisa nem anotar. Né? Não precisa, tá na cabeça. Quem vai às ruas aí da nossa cidade sabe. Nós temos um problema da mobilidade urbana, que já comentamos, que isso vai desafogar em outros setores da nossa cidade. Nós temos um problema muito sério que deve ser tratado como prioridade, que deixou de ser, que é em relação à regularização fundiária, porque isso entra também num ciclo de produtividade, de venda, de financiamento de propriedades, de investimento. É importantíssimo trabalhar a regularização fundiária. Eu vi que agora o SPU, que é da União, tem trabalhado a parte da Figurá, Panaí, Arigolândia e tantos outros bairros. Questão das creches, principalmente para as mães que precisam trabalhar, foi prometido 40 creches e até agora nada. Isso é determinante para que não fique nessa mesma rede, que as pessoas possam trabalhar, sustentar suas famílias e as crianças estejam providas do mínimo necessário. Saúde, nós sabemos, postos de saúde, Hamilton Gondim está num caos total. UPA da Zona Leste, várias vezes nós fomos lá, tinha médico, mas não tinha material de almoxarifado. Tinha material, mas não tinha médico. Então isso é gestão, inferno brasileiro. É ato de gestão. Então nós temos que tratar com a devida seriedade. A questão dos distritos, do mesmo jeito, eles pensam que estão desprestigiados, e eu costumo comentar que estamos todos da mesma maneira e da mesma forma. Então são problemas-chave para resolver Porto Velho, pelo menos caminhar para o progresso, que é o que nós precisamos. Xará, muito boa sorte. Amigo, tem uma ótima caminhada. Eu que agradeço. Leve a sua mãe o nosso abraço. Parabéns a todas as mães pelo seu dia. Eu que agradeço, Dia das Mães aí, que gostaria de felicitar todas as mulheres, mães guerreiras que aqui nasceram e que aqui escolheram para viver, que vocês são reflexo e o sinônimo do que nós pensamos de melhor, da felicidade, da fraternidade, da solidariedade. Muitas vezes tem jornada dupla, tripla, ao contrário dos homens, né? Então, gostaria de felicitá-las a todas em nome da minha mãe, da Sandra Moraes, que eu tenho o maior orgulho, satisfação, alegria realmente de pertencer a essa família, e a minha mãe que sempre cuidou de todos nós ao mesmo tempo e ainda trabalhou. Muito obrigado, e deixar uma mensagem que permeia meus atos, que é: quem não luta pelo que quer, deve aceitar o futuro que vier. Essa é a nossa frase de hoje. E hoje, você sabe, é sexta-feira, dia de Proibida. Tá bom? Tá legal pra você? Tá. Se tá legal pra você, tá legal pra mim também.